gente. Bom dia. Tudo bem com vocês aí? Muito frio? Congelante, Carlos? Tá muito frio aqui também. Ainda bem que eu troquei de sala, essa sala aqui é mais quentinha. Tem os computadores aqui, então ela é mais aquecida um pouquinho. Ou então é ilusório também, pode ser isso, né? Estou me enganando. Muito bem, então, hoje, dia 19 de maio de 2022, 7 horas e 24 minutos. Vamos à explicação do portfólio, depois eu vou corrigir o ENAD e vou falar aqui também, fazer a correção da unidade 2, assuntos 5 e 6. Ok? Então, teremos um dia cheio. Pelo menos aí fica faltando pouca coisa. Semana que vem a gente passa a régua nisso. Vamos lá, então. Começar pelo portfólio. Que, diga-se de passagem, não tem nenhum drama para vocês, né? O assunto é... Vamos junto. Então, qualquer dúvida... É Edival Pereira da Gama. Mas se tirar o da também, eu não fico triste, não. Pode deixar que eu continuo amigo do mesmo jeito, Yasmin. Só não me manda com o nome de Mauro, Magalhães, porque os alunos fazem em cima do outro portfólio e acabam trocando o nome. Né? Mas se vier, eu corrijo também. Se vier com o assunto certo. Bom, eu vou ler aqui com vocês o portfólio, depois eu falo como eu quero, né? E a gente toca a vida aqui. Vocês ainda percebem que eu estou com ran aqui, né? Que é muito ruim, mas enfim. As necessidades humanas significam a manifestação do desejo por um bem que seja capaz de contribuir tanto para a sobrevivência quanto para a realização social dos agentes econômicos. Então, já falamos um monte dessas coisas aqui. O mesmo bem pode ser útil para determinado indivíduo e para outro não. E essa utilidade também vai depender do quê? Vai depender do momento em que você se encontra. Certo? Se você estiver com muita fome, você vai comer pedra se te derem. Né? Mas se você não estiver com tanta fome, você vai escolher o que comer. Depende da sua necessidade. Elas se renovam diariamente, ou seja, são ilimitadas frente à disponibilidade finita dos recursos desejados, tornando-se uma preocupação para o estudo da economia. Hoje eu estava vendo na internet que eles estão procurando um combustível que não... Estão pesquisando um combustível que não dependa do petróleo, além do que já existe, né? Por conta do quê? Por conta da escassez. Nesse sentido, surge um tema muito evidente nos dias atuais, a sustentabilidade. Esta refere-se à utilização dos recursos existentes de forma racional, garantindo-se a subsistência das gerações seguintes. Então, aquela história, né? Sabendo usar não vai faltar. Imagine que você está participando de uma seleção para trabalhar em uma empresa que tem como seu principal valor a sustentabilidade. Para passar à próxima fase, você precisa responder algumas questões. Elabore uma resposta para cada uma dessas questões. Primeira, quais as suas atitudes com relação à preservação do meio ambiente ou utilização de recursos escassos? B, qual a influência de atitudes sustentáveis por parte das empresas sobre a escolha do consumidor? C, a empresa que você trabalha realiza atitudes sustentáveis? Quais seriam as suas sugestões? Cite um exemplo de empresa que utiliza atitudes sustentáveis no seu processo produtivo, evidenciando quais são essas atitudes. Bom, então nós temos aqui 3 questões, certo?
as 3 questões voltadas com o mesmo foco. Então, vocês não precisam fazer conclusão para cada questão, óbvio, né? Por quê? Porque está perguntando e pedindo uma resposta. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar pergunta A, resposta A, pergunta B, resposta B, para ficar mais lógica, né? E, ao final, vocês vão colocar a conclusão de vocês sobre a sustentabilidade, certo? Depois da conclusão, vêm as fontes de referência. Aqui eu trago algumas sugestões para o desenvolvimento da resposta. Isso são sugestões. Não é para você copiar isso aqui, tá? Vai ter o cara que vai copiar e a nota vai vir de acordo com a cópia, tá bom? Para dividir em questões, né? Letra A, falar sobre a reutilização das garrafas de vidro e sacolas plásticas, separação do lixo, utilização racional da água, utilização de transporte público ou bicicleta, oferecer carona para mais indivíduos que residem próximo à casa e trabalham na mesma empresa ou alguma próxima, utilização das escadas ao invés de elevador, economizar energia elétrica. B, para as questões da letra B, os consumidores e suas preocupações com questões relacionadas à sustentabilidade ambiental. Quais as atitudes das empresas em relação ao consumidor? O que elas estão fazendo para conquistar esse tipo de consumidor? Ou trazer para si consumidores que não levam em conta a sustentabilidade? Para poder, claro, formar uma boa imagem perante o mercado. C. Uso consciente de copos plásticos e papéis. Estimula o empregado a utilizar escadas ao invés de elevador. Utiliza de sensores de presença e de torneiras automáticas. Estimula o uso mais cuidadoso de toalhas de papel. Utiliza a tecnologia em processos produtivos que evitem desperdício de recursos, matérias-primas. Algumas empresas colocam aquele ar quente para secar a mão. Até que ponto aquele ar quente é mais econômico? Até que ponto é melhor para o meio ambiente? Quem colocar isso vai ter que explicar. Então, o portfólio, né, segundo os conhecedores aí, é mamão com açúcar, né? Mas tem que fazer do jeito que eu estou colocando, hein? Tá? Tem que ter conclusão, fontes de referência. Alguma pergunta sobre o portfólio, senhores? Posso sair dessa tela, então? Ok. Vamos para o momento Enad. Só um minutinho aqui, eu já volto. Mas estou aqui. Pronto. Vamos ao momento Enad, então. Algumas questões aqui que são um pouco mais elaboradas, eu vou dar uma aceleradinha de leve aqui, tá bom? Que eu sei que vocês ficam esperando a resposta na maioria, né? Nos exercícios, tudo bem, mas aqui o momento Enad é mais complexo um pouco, então ele toma um pouco mais de tempo. Mas vamos lá. O serviço de streaming de música Spotify, uma das mais valiosas startups da Europa, pode começar a gerar lucro no próximo ano, afirmou um membro do conselho de administração, que também foi um dos primeiros investidores da empresa. Nossa, isso aqui é antigo, hein? 2017. Certamente hoje ela já é sucesso, né? Líder global de mercado de streaming de música, o Spotify tem registrado perdas acentuadas desde que foi criada há uma década,
pelos suecos Daniel Ek e Martin Lorentzon. Até agora eu tenho visto crescimento e mais crescimento, disse a Reuters. Não estou conseguindo ler aqui. Jergensen Parsen, sócio da empresa de investimentos Northon, durante a conferência de companhias de tecnologia Slush em Helsinki, na Finlândia. Talvez a lucratividade comece a ser uma prioridade também, disse ele. Questionado se a lucratividade poderá ser alcançada no próximo ano, Parson respondeu, certamente sim. O Spotify, que já foi citado como possível alvo de aquisição por empresas como o Facebook ou o Google, é visto hoje como candidato à abertura de capital na Bolsa de Valores norte-americana, né, a Nasdaq, em 2017. Como investidor, estou na companhia há 10 anos e estamos interessados em um IPO em algum momento, disse Parson, sem fornecer detalhes sobre os planos. Ao tomar a decisão de abrir o IPO, que eu confesso que eu não fui pesquisar o que é o IPO, mas deve abrir o capital, né? A empresa deve preocupar-se principalmente com o quesito de governança corporativa. Letra A, ter um conselho financeiro para checar se a empresa está em conformidade com as exigências legais. B, garantir a contratação de uma auditoria externa para ter conformidade nas finanças. C, manter um conselho de administração para assegurar eficiência e controle da administração. D, publicar relatórios financeiros, mas não se preocupando com a periodicidade de divulgação. E, implementar um setor de compliance para que a empresa mantenha padrões dos produtos e serviços. Vocês estão percebendo que essa questão está mais ligada à parte da governança corporativa, né, do que a economia, mas enfim. 2 minutinhos aí para vocês arriscarem, vai. Manter um conselho de administração para assegurar eficiência e controle. Letra C, de casa. A governança corporativa. Essa questão está muito ligada àquele assunto que nós tratamos no momento passado, né, no nosso encontro passado. IPO é o processo por meio do qual uma empresa oferece, é o que eu falei, né? Abertura de mercado, né? A distribuição inicial de ações e uma bolsa de valores. Muito obrigado, Karen. Vamos para a segunda. Leia os textos a seguir. Temos 2 textos aqui. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Texto 1. Produtores brasileiros de café e açúcar lucram com a alta do dólar. Muitos produtores brasileiros de café e açúcar viram na semana passada uma rara oportunidade, isso é 2018, hein? Uma rara oportunidade para fixar preços com margens razoáveis de lucro em um momento de excesso de oferta global para os 2 produtos, agindo assim para lucrar quando a moeda brasileira atingiu sua mínima em 2 anos frente ao dólar. Então, essa já é mais economia mesmo. Produtores de grãos também fecharam algumas vendas, principalmente para a próxima safra de soja, mas as negociações foram mais lentas em decorrência do debate político sobre custos de frete, disseram a Reuters analistas e participantes do mercado. O real despencou cerca de 5% em 7 de junho de 2018, né? Com a moeda norte-americana avançando para quase R$4, em meio ao receio sobre a política econômica errática e a corrida presidencial muito aberta. Para os produtores, vendendo commodities em dólar, isso significa mais reais por toneladas de café, açúcar ou milho.
Fundos investindo em commodities e processadores de alimentos ficam atentos a informações de volumes de vendas de grandes produtos, como o Brasil, para ajustar melhores posições no mercado. Houve um bom volume de vendas de açúcar quando o real chegou a 3,90 por dólar, disse Douglas Oliveira, um consultor que aconselha usinas de etanol e açúcar sobre estratégia de vendas. Era uma oportunidade que você não poderia perder. Então, esse é o texto 1. O texto 2. Uma fazenda de café pretende melhorar a qualidade de sua produção para competir no mercado externo, a fim de melhorar a lucratividade da fazenda. Aqui tem acho que falta um ponto, eu não li direito. A fim de melhorar a lucratividade da fazenda. Para isso, o proprietário mudou o tipo de café, plantando em parte do plantado ou plantando em parte do terreno, e investiu em secadores de café, o que possibilita uma melhor torra do grão. Aí é uma técnica, né? A primeira colheita foi satisfatória, subindo em 10% o valor de cada saca em relação a grãos produzidos na fazenda. Escolha uma opção. A. As questões relativas ao cultivo do café, níveis ótimos de vendas e qualidade dos grãos, são considerados fatores macroeconômicos, visto que impactam diretamente no lucro da empresa. B. O crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, e a alta do dólar são considerados fatores microeconômicos, já que impactam diretamente a demanda dos produtos das empresas, como, por exemplo, a procura do café de alta qualidade. C. O investimento realizado na fazenda pode ser comprometido caso o país passe por um período de inflação, já que pode diminuir a procura pelo café de alta qualidade, gerando uma queda nas vendas no lucro da empresa. Fatores como inflação e perda de poder aquisitivo na população ou da população são consideradas variáveis microeconômicas. D. A lavoura pode ser influenciada por diversos fatores, como chuvas, geadas, pragas, e esses fatores são considerados variáveis macroeconômicas. Por influenciar na oferta de produtos no mercado, e quando há escassez de produtos, existe aumento de valor final. E os produtos, como o café, são impactados diretamente por variáveis macroeconômicas, como a variação das moedas, já que seu valor é comercializado em moeda estrangeira. Tempo para a resposta. Já volto aqui. Quando tiver a resposta, pode lançar. A Dalva já colocou aqui. Letra E. Vamos aguardar mais algumas aí. Bruna D.
Então, vamos lá? Resposta correta. Os produtos como o café são impactados diretamente por variáveis macroeconômicas, como a variação de moedas, já que seu valor é comercializado em moeda estrangeira. A resposta correta é a letra E. A C não é, o Carlos, por conta do final da frase. Ó. Fatores como inflação e perda de poder aquisitivo são variáveis macroeconômicas. Vamos lá. Próximo. Texto, essa é a terceira, se eu não me engano. Texto 1. O reajuste proposto nesse ano, novamente aqui, ó, 2017. Devo dizer aos senhores que não sou eu que seleciono essas questões, né? Não sei se é um pacote ou é um grupo, né? O reajuste proposto nesse ano é novamente acima do planejado? Isso vai estourar nosso orçamento? Questões como estas surgem pelo menos uma vez ao ano em várias empresas. Oferecer aos funcionários pacotes com serviço de saúde trazem como benefícios principais a atratividade de talentos e aumento da produtividade e longevidade dos seus colaboradores e família. Se isso é elemento estratégico de recursos humanos, como lidar com o desafio dos custos? Texto 2. O processo de retomada da economia pode ser mais vigoroso no que diz o debate dos economistas, do que diz o debate dos economistas. Mesmo em meio à atual crise política, segundo um estudo de tendências da Tendências Consultoria, a retomada se generalizou e tende a se consolidar nos próximos meses, com ou sem a permanência do presidente Michel Temer no cargo, a não ser que aconteça uma nova catástrofe na arena política, que ainda não aparece no radar. Os analistas estão exagerando no pessimismo, diz o economista Adriano Pitoli, sócio-diretor da área de análise setorial e inteligência de mercado da Tendências Consultoria. Não acredito que, com a crise política, a retomada foi para o vinagre. De acordo com o estudo, que levou em conta 28 indicadores, a melhora do cenário não representa apenas um resultado pontual, mas uma tendência que vem ganhando força desde o final de 2016 e principalmente desde o início de 2017. É claro que não se previa, né, nesse momento, a pandemia. Ao analisar os textos, considere uma empresa hipotética que pretende contratar um plano de saúde para beneficiar os empregados, mas tem incertezas sobre o cenário político e econômico atual. Levando em consideração que a empresa tenha fluxo de caixa positivo, a melhor decisão gerencial nesse cenário é, letra A, não contrariar a operadora, pois existe expectativa de retomada de crescimento apenas a longo prazo, além da previsão de escândalos políticos em breve. Parece que eles já estavam prevendo, né? B, contratar a operadora de saúde, pois existem indicadores econômicos que sustentam a ideia de retomada do crescimento da economia no curto prazo. C, não contratar a operadora de saúde, pois a retomada da economia está atrelada à presença de Michel Temer no poder e seu mandato é temporário. D, contratar a operadora de saúde, pois a economia sinaliza a retomada do crescimento e será possível comercializar, não consigo ler aqui, metade, né? A mais dos produtos e serviços. E não contratar a operadora de saúde, porque apesar de ainda não haver novo escândalo político na mídia da imprensa, surgirão outros problemas políticos. Parece que foi escrito ontem isso aqui.
Deixa eu tentar melhorar aqui uma coisa. Espera aí. Não, não muda. Tempo para resposta, senhores. A Dalva é rápida no gatilho, hein? Quando tiverem, pode colocar, tá? Eu aguardo mais um pouco aqui. Vamos à resposta, então. Para tirar as dúvidas. Contratar a operadora de saúde, pois existem indicadores econômicos que sustentam a ideia de retomada do crescimento a curto prazo. Olhando a questão, né, a letra B, né, a resposta correta, fica um pouco mais tranquilo se você ler o texto com atenção, os dois textos, né? E aqui onde ele diz também que levando em consideração que a empresa tenha fluxo de caixa positivo, né? Então, se eu tenho fluxo de caixa positivo, existe a previsão de uma melhora na economia, e eu fazendo isso, eu vou melhorar o poder de fogo da minha empresa para contratar pessoas, para melhorar a saúde, né? É um investimento que eu estou fazendo. E diria que sem risco. Olha, gente, essa aqui eu não vou nem fazer de conta que vocês estão lendo aí, né? Porque requer um monte de contas aqui. Ou não, deixa eu ver, só de análise, né? Eu vou direto para a resposta. Ó. Foi a mais favorável para a economia no mês de fevereiro de 2015, o que representa crescimento da capacidade de pagamento das empresas. Que é a letra B, né? Letra B. Deixa eu voltar aqui um pouco. É, letra B. Podemos ir para os exercícios, então? Tudo bem.
Muito bem. Aqui também tem algumas questões que envolvem cálculos, mas aí vocês já tiveram o tema, já tiveram o assunto, né? Vamos lá. Economia, unidade 2, assuntos 5 e 6. Aí nós montamos aquele esqueminha. Eu ponho a pergunta, dou uns minutinhos, a gente volta e responde. Agora com mais tranquilidade, que temos 1h15 ainda para isso. Questão 1/5 significa que é a questão primeira do assunto 5. Em uma economia com inflação acelerada, o poder de compra dos indivíduos fica comprometido, além de prejudicar as expectativas dos consumidores e empresários com relação ao futuro. Essa situação, representada graficamente, corresponde à alternativa. Então, temos aqui economia, inflação alta, muito forte. Claro que aí o poder de compra fica muito ruim. Todo mundo fica numa situação complicada, as empresas e os consumidores. E aí você vai ter uma curva, né? Então, qual seria essa curva? Apenas a curva de demanda se desloca para a direita e para cima. Apenas a curva de oferta, a demanda é para a direita, que é aquela curva positiva, né? E a curva de oferta é a negativa, que vai, a ponta dela se dirige ao eixo do X, do Y. Eu não sei se vocês enxergam aí, mas apenas a curva de demanda se desloca para a direita e para cima. Apenas a curva da oferta se desloca para a esquerda e para cima. Apenas a curva da demanda se desloca para a esquerda e para baixo. Apenas a curva da oferta se desloca para a esquerda e para baixo. E a curva da oferta se desloca para a esquerda e para cima. E a curva da demanda movimenta-se para a esquerda e para baixo. Tempo. Chegaram a alguma conclusão aí? Yasmin, letra E.
Mais alguém? Eu acho que essa aí, eu não vi a resposta aqui ainda, mas acho que essa aí está meio. Você teria duas curvas aí, né? Vamos à resposta. É, vocês têm razão, eu tinha pensado de outra forma aqui, tá vendo? Como de vez em quando a gente também erra. Que bom, né? Letra E. A curva da oferta. Deixa eu voltar aqui, peraí. Peraí. A curva da oferta se desloca para a esquerda e para cima, e a curva de demanda no sentido para baixo. Justificativa devido à expectativa negativa dos empresários perante o futuro da economia. Tá certo, eu tinha pensado de outra forma. Quantidade. É lógico, professor maluco. A quantidade produzida cai, deslocando a curva de oferta para a esquerda e para cima. Com a expectativa dos consumidores também é negativa, além de haver um menor poder de compra, a demanda também se reduz, deslocando para a esquerda e para baixo. -1 para mim. Questão 2/5. O equilíbrio entre oferta e demanda pode ser representado graficamente através das curvas da oferta e da procura, ou demanda. Nessa representação gráfica, a curva de oferta é sempre positivamente inclinada, enquanto a curva da demanda é negativamente inclinada. Isso é uma afirmação. Considerando uma representação gráfica de um equilíbrio entre oferta e demanda, a entrada de novos produtores no mercado impactará, letra A curva da demanda deslocando-se para a esquerda. B, nenhuma das duas curvas, pois a entrada de novos concorrentes no mercado não representa um fator determinante nem da oferta nem da demanda. C, a curva da demanda deslocando-se para a direita. D, a curva da oferta deslocando-se para a esquerda. E, a curva da oferta deslocando-se para a direita. Tempo para a resposta.
Letra E. Vamos lá, então. Letra E. A curva de oferta deslocando-se para a direita. A curva de oferta deslocando-se para a direita, pois há um aumento na oferta do produto no mercado. Lógico, se eu coloco mais produtores, né, de alguma forma o mercado vai agir, vai reagir, né? 3, 5. Supondo que exista um equilíbrio no mercado de automóveis, entre as determinantes que provocariam uma alteração na sua curva de oferta, encontra-se A. Boas condições climáticas, ceteris paribus, ou ceteris paribus, né? Lembrando que ceteris paribus seria o quê? A manutenção, né, de variáveis, não há outras variáveis. Letra B. Alteração no preço das motocicletas, ceteris paribus. Redução do imposto sobre produtos industrializados, IPI, ceteris paribus. D. Expectativas positivas dos consumidores, ceteris paribus. Melhora nas condições de crédito ao consumidor na economia, ceteris paribus. Essa também está mais fácil, eu acho. Tempo. Carlos, a pergunta é de múltipla escolha, mas não é de múltipla resposta. Você assim ia ficar fácil. Pronto? Podemos responder aqui. Dalva não vai arriscar dessa vez, Dalva? Dalva. Bom, carinha, agora assustou. Letra V não tem, né? É o frio que leva a variações. Vamos lá, então. C. Redução do IPI. A redução do IPI, ou de impostos, né? Representa uma redução de custos, incentivando os produtores a aumentarem a produção, o que impacta sobre a curva de oferta, enquanto que as outras determinantes não provocam alteração na curva da oferta. Questão 4. Supondo que exista um equilíbrio no mercado de chinelo de dedo feminino, dentre as determinantes que provocariam uma alteração na curva de demanda, encontra-se A. Tomada de posse do novo presidente da República, ceteris paribus. Todas elas é ceteris paribus, não vou ficar lendo aqui não, tá? Melhora tecnológica no processo de impressão de imagens nos chinelos. Melhoria na expectativa do empresário com relação ao futuro da economia. Redução do preço da borracha. Aumento do salário mínimo. Tempo.
Vamos lá. Então, aí, aumento do salário mínimo eleva o poder de compra da população, elevando a demanda de mercado e deslocando, portanto, a curva da demanda, enquanto que as outras determinantes não provocam alteração na curva da demanda. Questão 5. Esse zero e esse D, eles devem estar como expoentes aí. Não vai mudar, porque é só substituir na fórmula, né? Supondo as equações de quantidade de oferta 96 mais 20P, quantidade de demanda 600 menos 16P, qual é o preço do ponto de equilíbrio? Preço de equilíbrio desse mercado é R$ 36,00, R$ 14,00. Se P igual a 2, a quantidade de oferta, ou ainda a quantidade ofertada e demandada é 116. Quantidade de oferta, quantidade de demanda representam, respectivamente, a lei da demanda e a lei da oferta. E em QO e QD, quanto maior, não é maior, né? Quanto maior for P, maior é Q. Noventa e seis, 906. Tempo para a resposta. Aí, Yasmin, fica à vontade, ó, vai lá. Solta o raciocínio em matemática. Agora que eu li melhor, que estava gostando até. Eu achei que você estivesse gostando de fazer o cálculo, né? Mas não importa se você é de humanas, você vai ter que fazer cálculo trabalhista, vai ter que pagar contador. Eu pago.
substituir só, fica fácil, né? Tem umas coisas aí que economia. Os cálculos. Esse equilíbrio deve fazer. Vamos voltar aqui, ó. 96 mais 20p. Você forma o quê? Você forma uma igualdade, né? 96 mais 20p igual a 600 menos 16p. Aí você isola de um lado tudo que tem p, porque o que você está procurando é a variável p, na verdade, né? Você isola p. Aí você vai ter 36p igual a 504. P é igual a 14. Depois que a conta está pronta, é uma delícia, é fácil. Né? Mas essa aí eu sabia fazer, hein? Questão 6/6. Considerando o estudo dos custos médios totais de uma empresa, pode-se dizer que, letra A, quanto maior o nível de produção, maior o custo médio. Custos médios totais, hein? B, custo médio representa o custo da última unidade produzida pela empresa. C, inicialmente o custo médio tende a decrescer. D, quando a curva de receita marginal cruzar com a curva de custo médio, significa que o lucro é máximo. E, o custo médio tende a zero na medida em que cresce a produção. Tempo. Temos respostas, senhores? Ninguém? Ah, agora sim. Letra C. Inicialmente, o custo médio tende a decrescer na medida em que a produção aumenta, devido à presença de capacidade ociosa
das empresas, mas a partir de determinado ponto passa a crescer. Questão de número 7. Lucro é o principal objetivo de um empresário. Mas é possível identificar em um mercado competitivo o nível de produção que permita que esse lucro seja máximo através do, letra A, estudo da função lucro, pois através da diferença entre a receita e os custos que se identifica qual a maior lucratividade da empresa. Letra B, estudo da receita e suas aplicações, pois quanto maior as quantidades vendidas, menores os custos, maior a lucratividade. Letra C, estudo dos custos fixos e variáveis, pois é através da minimização dos custos que se chega à lucratividade máxima. Letra D, estudo da receita marginal, fundamental para a identificação do ponto máximo de lucratividade. E letra E, estudo das funções receita, custo e lucro, que estão relacionadas entre si e permitem a identificação do ponto de maximização dos lucros. Tempo. Pronto? Nova letra E. Carlos E. Letra E. Estudo das funções receita, custo e lucro que estão relacionadas entre si. Né? Esse estudo, né, o estudo, né, dos conceitos leva a uma análise detalhada na movimentação de recursos em uma empresa, identificando-se o nível de produção que maximize o lucro. Muito bem. Questão número 8. Ah, olha aí uma daquelas que a Yasmin gosta. Questão 8. Conforme o estudo da função custo e suas aplicações, considere as seguintes fórmulas. Custo total é igual a custo fixo total mais mais um espaço, né? Custo total médio igual. Então é uma igualdade aí, né? Espaço barra quantidade, custo médio marginal, ou custo marginal, né? Igual a variação do custo total. Os espaços em branco podem ser preenchidos, respectivamente, por custo fixo, custo total, ou melhor, custo fixo total, variação do custo médio. Custo fixo, custo total, quantidade. C, custo unitário, vezes a quantidade total, custo variável total, variação da quantidade. D, custo fixo, custo variável total, variação da quantidade. E, custo unitário vezes a quantidade total. Custo total, variação da quantidade. Então, ficaria custo fixo, tempo.
Então aí, custo unitário vezes a quantidade total. É o mesmo que custo fixo, que ao ser somado ao custo variável, resulta no custo total da empresa. Ao dividir o custo total da produção pela quantidade produzida, o resultado é qual o custo por unidade de produção, ou seja, custo médio. Quanto ao custo marginal, este representa o custo da última unidade produzida. Portanto, é resultado da variação do custo total pela variação da quantidade. Nona questão, para relaxar um pouco agora. Em uma economia com a possibilidade de variações do preço, ocorre que, quanto maior o preço de um bem, menor a quantidade demandada desse bem e, portanto, da receita arrecadada. Quanto maior o preço do bem, maior a receita arrecadada. C. Não existe limite nem de quantidade, nem de preço para a arrecadação constante de receita. D. Quanto maior o preço de um bem, menor a quantidade demandada desse bem. E, dependendo da função de demanda, existe a possibilidade da receita aumentar constantemente com a subida dos preços. Tempo para a resposta. Enquanto vocês pensam aí, para vocês não esquecerem de uma definição importante no direito, né, que é dolo e culpa, hoje, a maioria das pessoas cometerão um crime culposo. Carlos, letra D. Então, hoje, dia 19, as pessoas cometerão um crime culposo, que é o tomar banho sem ter a intenção de. Esse frio, só assim mesmo, né, gente? Tá doido. Criamos aí agora o banho culposo. Resposta à letra D. Quanto maior o preço do bem, a quantidade demandada cai, mas não significa que a receita cai imediatamente, porque o preço se mantém, né? Inicialmente ela sobe, e aí sim, a partir de certo ponto, ela cai. Questão 10. Coletando-se os dados da empresa de chinelos do senhor Rui, tem-se que aluguel igual a R$ 550, energia elétrica R$ 250, mão de obra R$ 3.000, borracha R$ 10.000, preço do par R$ 15, quantidade vendida 1.000. Ou seja, apurou na venda 15 vezes 1.000, 15.000, né? Posso dizer, então, que o custo médio é de 13,80, o lucro é de 15.000, o custo fixo é de 800, o custo variável é 13.000, custo total é 15.000. Tempo. As pessoas aí não gostem de matemática, ela tem uma lógica, viu, gente? E ela não é difícil de entender, né? Porque eu vou até comentar com vocês, porque eu sei que vocês não gostam muito, né, de matemática, mas, ó, ele dá aqui, ó, os dados da empresa, ou seja, ele dá todo o custo, ó, aluguel, energia, mão de obra, borracha. Logo, você tem o quê? Aqui, espero que eu não erre também, né? Você tem o preço total, você tem o custo total. E o que ele está pedindo aí? Ele fala em custo médio, ele fala em lucro, né? Ele fala em custo fixo.
ele fala em custo variável e fala em custo total. Então, é só fazer a conta agora. Para mim aqui está meio lógico, né? Então, Carlos, ó, você coloca, vamos comentando aqui, vai, que a letra E, custo total. Faz a conta, né, para você ver qual é o custo total mesmo que ele teve. Custo. O que é que ele gastou para fazer esses chinelos? Ele gastou aluguel, energia elétrica, mão de obra e borracha. Então, para eu saber o custo total, tem que somar isso aqui. Quando eu somo isso, eu vou pôr um número, que é quanto? E outra, todo esse custo aqui, né? Ele, ele não dá 15 mil, nunca. Então, aí não é. Custo variável dele, 13 mil? Não. Custo fixo dele, 13 mil. Aliás, o custo fixo dele dá 13 mil, 13.850 mais ou menos. Né? Na verdade, o custo dele, total, é 13.800. Como o custo dele, eu estou explicando tudo aqui, se a resposta estiver errada, vai ser um fiasco. 13.800. 13 mil, mas tem uma lógica, né? 13.800, se eu dividir pela quantidade vendida, eu vou ter um custo médio. Eu saber quanto me custou cada chinelo. E cada chinelo me custou 13,80. Alguém discorda? Yes. 3.800 dividido pela quantidade vendida. Alguém perdeu alguma das respostas e quer que eu repasse aqui agora? Todos têm todas as respostas? Tirou foto, legal. Karen, de nada, Karen. Quem não tem nenhuma dúvida, da minha parte está encerrado. Fique com Deus. Tenha aí um